Salve, salve nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mr. Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Flamengo avalia envolver atacante em negociação por Ângelo dos Santos. Al Hilal pretende investir pesado para tirar jogador do Flamengo. Vitor Pereira se posiciona sobre sondagens do futebol inglês e futuro está selado no Flamengo. Notícia de última hora sobre Cebolinha no Flamengo vem à tona e atiça a nação rubro-negra. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Na última quarta-feira, o Flamengo venceu Volta Redonda por 3-1 e o técnico Vitor Pereira fez a primeira mudança na equipe, que gerou muitas críticas pelo lado do torcedor. Ele sacou do time o Everton Ribeiro e o rendimento do time foi lá para baixo, não foi nada bom. No segundo tempo, com a entrada do Everton, o Flamengo melhorou bastante e conseguiu vencer. E nas redes sociais, muitos torcedores disseram que o camisa 7 não pode ficar no banco de reservas. Sem a titularidade garantida, o capitão do Flamengo começa a despertar o interesse de outros clubes e o Flamengo precisa ficar com o alerta ligado. De acordo com o UOL, 2 clubes da Série A monitoram a situação dele e avaliam fazer uma proposta futuramente para contar com ele para a próxima temporada. Vale lembrar que o Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o final de 2023 e que até o momento não foi chamado para conversar sobre a sua renovação. Caso isso não se resolva, o Everton Ribeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube já no meio desse ano. Meus amigos e minhas amigas, aí eu pergunto, ô Braz, você está esperando o quê para renovar com Everton Ribeiro, meu filho? Você já renovou com outros medalhões, por que ainda não chamou o Everton Ribeiro? Você está entrando na onda desse treinador aí que tentou barrar o nosso miteiro? Vê se não vai fazer outra besteira aí, ô Docolione. Não deixa o garoto sair do Flamengo, pelo amor de Deus. E você? O que você acha de o Everton Ribeiro ainda não ter renovado o contrato com o Flamengo? Coloca aí. O Vitor Pereira ele recebeu sondagens de um clube inglês e poderia deixar o Flamengo, informou lá o jornalista Vanderlei Nogueira em sua participação no programa Bate Pronto da Jovem Pan, que foi ao ar nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Também de acordo com o canal português SIC, o Vitor Pereira está esperando ofertas de clubes da Inglaterra ou da França para deixar o Brasil, sendo um sonho dele treinar na Premier League. Essas notícias aí agitaram o dia na Gávea, mas no decorrer das horas, tudo se acalmou e uma saída foi descartada. O staff dele garante que ele não está interessado em sondagens. Ele tem contrato com o Flamengo e tem muitos objetivos para serem alcançados. Ele agora se concentra para uma verdadeira maratona. O Flamengo vai ter 3 jogos pesados até o final desse mês de fevereiro. Depois do jogo desse sábado contra o Resende, onde tudo indica vai colocar aí um time misto, o Flamengo vai disputar o primeiro jogo da Recopa no dia 21 de fevereiro contra o Independente Del Valle, lá no Equador. Já no dia 25, joga em Brasília contra o Botafogo, pelo Carioca, e no dia 28, contra o Independente Del Valle, aqui no Maracanã, pelo segundo jogo da Recopa. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho e pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado. Vasco oferece moeda ao Flamengo para fechar negócio dos sonhos. A ideia do Vasco é usar cada vez mais o Maracanã e pensa em oferecer São Januário como moeda de troca para convencer os rivais, principalmente o Flamengo e Fluminense, a ter mais oportunidades de jogar no estádio. O CEO do Vasco, Luiz Melo, confirmou o objetivo do clube. Ontem o Vasco jogou contra o Botafogo no Maracanã e venceu por 2-0. Com isso, o Flamengo confirmou a sua liderança isolada no Campeonato Carioca com 17 pontos. O Vasco pretende jogar no Maracanã de 10 a 15 jogos e já conversou com o governador aí, Cláudio Castro, que vai se reunir com o Flamengo e Fluminense para discutir sobre essa possibilidade. Vale lembrar que a dupla Fla-Flu está resistindo e não quer ceder o estádio, alegando que o gramado não vai suportar tantos jogos.
Os dirigentes do Flamengo seguem no mercado monitorando reforços que possam chegar para elevar o patamar do elenco. Mas, do mesmo jeito, alguns clubes têm interesse em jogadores do Flamengo. E um titular entrou na mira de um clube do exterior. De acordo com o jornal árabe, o Al Hilal, depois de resolver a sua questão de transfer ban, ele pretende fazer a contratação do lateral esquerdo Ayrton Lucas, de 25 anos, que tem contrato com o Flamengo até 2027. E para isso acontecer, eles estão dispostos a investir pesado no jogador para a próxima janela de transferências. Vamos entender de uma vez por todas o que é esse raio de transfer ban que todo dia os caras falam aí na mídia. Um exemplo clássico é o recente, é do próprio Al Hilal, lá da Arábia Saudita. O time está em fase de punição pelo transfer ban. Isso porque o volante Cano, aquele que não jogou contra o Flamengo, foi contratado em 2017 e na reta final do seu contrato, ele foi lá e assinou um pré-contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita. Contudo, o jogador depois voltou atrás e renovou com o Al Hilal. E o Al Nassr acionou a Federação Saudita, que com uma queixa pelo atleta ter tratado com 2 clubes diferentes, puniu o clube. Dessa forma, o Al Nassr ganhou a causa e o Al Hilal foi punido, sem poder contratar nenhum jogador entre as janelas do meio de 2022 até o início de 2023, além de uma multa de 7,2 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais. Com a penalidade encerrando após esse período de transferências, o clube árabe pretende se movimentar no mercado da bola e o Ayrton Lucas é um dos grandes alvos dos sauditas. O Gabigol passou a integrar a lista dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo e, desse modo, com 2 gols marcados agora diante do Volta Redonda pelo Carioca, ele se igualou ao Índio, 10º colocado entre os jogadores que mais fizeram gols pelo Flamengo. Ele tem aí agora 142 gols. Vamos dar uma olhadinha aí nesse ranking aí, vamos ver. Zico é o primeiro com 509, segundo vem o Dida com 264, depois vem o Henrique com 216, depois vem o Pirilo com 204, Romário em quarto com 204, Jarbas com 154, depois em 7º vem o Leônidas da Silva com 153, 8º o Bebeto com 151, 9º Zizinho, 146, e em 10º lugar o Índio e agora também o nosso querido Gabigol. Parabéns aí, Gabigol. Bola para frente, meu garoto. O Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo Marcel Levy, de 16 anos, 2007. O atleta estava por último na Portuguesa do Rio de Janeiro. O Marcel passou 2 semanas sendo avaliado no Flamengo. O jovem chega para reforçar a categoria sub-16 do Flamengo. As suas principais características são a velocidade, passe e a boa marcação. E nessa mesma vibe aí, o Flamengo também acertou a contratação do zagueiro Johnny Góes, de 15 anos, 2007 também. O jogador estava por último no Boa Vista do Rio de Janeiro. Johnny passou por um período de 15 dias de avaliação no Flamengo e tem passagem pela base do Vasco, 2015 a 2022, onde ganhou 4 títulos cariocas. As principais características de Johnny são o jogo aéreo, visão de jogo, batedor de pênaltis, velocidade e a forte marcação. Além de zagueiro, ele também faz a função de lateral esquerdo. Ele chega para reforçar também a categoria sub-16, pois completa 16 anos agora em março. Manchete, notícia de última hora sobre Cebolinha no Flamengo vem à tona e atiça a nação. A fase de testes do Vitor Pereira iniciou aí contra o Volta Redonda e ela deve continuar nas próximas partidas. E com isso, ele pode beneficiar 3 jogadores, Fabrício Bruno, Vidal e Everton Cebolinha. O trio está esperançoso por novas chances no Flamengo, com o novo treinador. E agora a ordem no Flamengo é competir por posição. O Vitor Pereira e a sua comissão técnica estão promovendo diversos testes no elenco e fama e carinho da torcida não vão ser mais garantia de titularidade e, com isso, um jogador deve ganhar mais oportunidades com o técnico. O Vitor Pereira ele pretende dar mais minutagens ao Cebolinha contra o Resende, ou seja, o quarteto mágico não deve voltar tão cedo ao time do Flamengo. Cebolinha deve começar a partida válida pelo estadual e seria a opção para dar mais velocidade ao time, que tem recebido muitas críticas de lentidão.
Concordo plenamente com essa lentidão aí. Recentemente, o atacante foi envolvido em rumores de uma possível saída. O John Textor queria uma reunião com o Rodolfo Landim para negociá-lo com o Flamengo. Botafogo chegaria com uma proposta de 80 milhões de reais, mas a diretoria do Mengão preferiu permanecer com o jogador, pois acredita que ele, com o Vitor Pereira, vai readquirir o seu melhor futebol e ainda vai dar muitas alegrias ao clube. Imprensa inglesa rasga elogios à lateral do Flamengo, Alexander Arnold brasileiro. Um dos destaques da base do Flamengo, lateral direito Wesley, está na mira de diversos clubes da Europa. Depois da repercussão sobre o interesse do Barcelona, o jornalista Adam Brown, da ESPN Inglaterra, afirmou que o Liverpool entrou na briga pelo jogador e apelidou o jovem como o novo Alexander Arnold brasileiro. O Barcelona chegou a fazer uma proposta de empréstimo no começo desse ano, mas que não foi aceita, e o Flamengo fez uma contraproposta e destacou que aceitaria sim emprestar o jogador ao clube catalão caso houvesse uma opção de compra obrigatória de 16 milhões de dólares, cerca de 84 milhões de reais. Como o técnico Xavi desejava que o jogador fosse utilizado primeiramente nas categorias de base do clube, a negociação foi encerrada. Já o portal de notícias Liverpool.com afirmou que o jogador estaria nos planos da equipe inglesa, especialmente pois o técnico Klopp planeja investir ainda mais em jogadores jovens. Olha aí, Landim, vê se vai no mesmo exemplo aí do cara, só que é jovem. O site informou ainda que os Reds devem tentar uma proposta de empréstimo pelo jovem jogador de 19 anos. No entanto, o jogador ele pode ter o mesmo problema do Andrei Santos, do Chelsea, e não conseguiu atuar ainda pela equipe inglesa. Como pouco jogou pelo profissional do Flamengo, o lateral direito ele não teria a pontuação necessária para obter um visto de trabalho. E para isso, existe a possibilidade de que, caso vá mesmo se transferir para um clube inglês, Wesley seja emprestado antes para outra equipe da América do Sul. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. Meus amigos e minhas amigas, eu não estou entendendo mais nada, né? O Flamengo está precisando de um lateral direito, está correndo atrás, e os caras estão querendo vender um garoto promissor, Wesley, de 19 anos. Será que ninguém enxerga que o moleque é muito bom e tem futuro? Será que os caras do Barcelona e do Liverpool não entendem nada de futebol? Só os dirigentes do Flamengo é que entendem? Porra, muito estranho esse interesse aí em vender o garoto. Pô, pelo amor de Deus, deixa o garoto aí, bota o moleque pra jogar no profissional. Aí tem gato nessa tuba, não sei não. Essa aqui é pra gente fechar. O Flamengo continua de olho na janela de transferências com o intuito de contratar reforços e elevar o nível do atual elenco. Um dos nomes na mira da diretoria é o do atacante Ângelo, do Santos. E para conseguir contratar o jovem, os dirigentes do Flamengo avaliam envolver o ponta-direita Marinho nessa negociação com o time paulista. Isso porque o técnico Vitor Pereira não pretende utilizar Marinho no restante da temporada, abrindo aí a possibilidade de negociar o jogador com o Santos para ter o atacante Ângelo. Marinho foi destaque no Santos, inclusive foi eleito jogador da América, né? O Flamengo, inclusive, deve enviar uma proposta de 10 milhões de euros, 55 milhões de reais na cotação atual, ao time paulista pela contratação do jovem talento. É importante destacar que o Marinho chegou ao Flamengo no início de 2022, mas não conseguiu assumir aí a titularidade do time em nenhum momento, entrando então aí na lista de jogadores negociáveis do clube. Apesar da possível troca, o Marinho vai estar à disposição para o jogo contra o Resende, pelo Campeonato Carioca. A partida vai ser realizada a partir das 16 horas, horário de Brasília, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com transmissão exclusiva da TV Bandeirantes, TV aberta e Band Esportes em canal fechado. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí é que vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.